Imagine viver em um tempo de opressão esperando o Messias prometido. É nesse cenário que surge o Evangelho de Mateus com um objetivo claro: provar que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Mateus mostra que nada foi por acaso, tudo aconteceu como Deus já havia anunciado. Mas afinal, qual é o verdadeiro propósito desse Evangelho? É isso que você vai descobrir agora. Prepare-se para enxergar o Evangelho de Mateus por uma nova perspectiva. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que bom estarmos juntos novamente. Você já parou para pensar por que o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia e não com um milagre? Por que ele insiste tanto no cumprimento de profecias? E por que esse Evangelho parece falar diretamente com quem já conhece o Antigo Testamento? Hoje você vai entender o panorama completo desse Evangelho e perceber algo que pode mudar a forma como você lê não só Mateus, mas toda a Bíblia. O Evangelho de Mateus possui 28 capítulos que narram desde o nascimento até a morte e ressurreição de Jesus. Nesse vídeo, você vai conhecer seus principais ensinamentos de forma simples e transformadora. Aceita o desafio? Então seja muito bem-vindo e já se inscreve no canal para acompanhar essa jornada. O Evangelho de Mateus abre o Novo Testamento como um panorama entre duas alianças. Ele não começa uma nova história, ele continua a história do Antigo Testamento, mostrando que tudo aponta para Jesus. Mas antes de falar sobre autoria e data, veja como Mateus constrói esse Evangelho, porque isso muda tudo. Mateus organiza seu Evangelho de forma estratégica, apresenta a linhagem de Jesus, filho de Davi. Capítulos 1 a 4, vamos ter o nascimento do rei, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a proteção divina e a volta do Egito, o batismo de Jesus, a provação do Pai, a tentação e a fidelidade de Jesus. Aqui vemos que o rei foi anunciado, protegido e aprovado por Deus. Na sequência, Mateus apresenta 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro discurso, Mateus capítulos 5 a 7, temos o Sermão do Monte. Ensina sobre a vida no reino, bem-aventuranças e o Pai Nosso. O segundo discurso está no capítulo 10, o chamado missionário, e trata das instruções aos discípulos, perseguição e dependência de Deus. No terceiro discurso, em Mateus capítulo 13, encontramos as parábolas do reino. A parábola do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda e do tesouro escondido. Já o quarto discurso encontra-se no capítulo 18 e apresenta preocupação com o relacionamento dentro da comunidade de fé, tratando de humildade, perdão e disciplina. O quinto discurso, em Mateus capítulos 24 a 25, é escatológico e aborda fim dos tempos, vigilância e juízo. Faça uma observação. Cada discurso termina com a expressão "quando Jesus acabou de dizer essas palavras". Isso revela uma estrutura literária intencional, reforçando os 5 blocos principais. Tudo gira em torno de um tema central: o reino dos céus. E quando você entende isso, começa a enxergar o foco de Mateus, a ênfase principal. Mateus deixa claro: Jesus é o rei prometido. Ele mostra que o reino já começou, mas ainda será consumado. Exige transformação verdadeira e não apenas religiosa. Mas por que Mateus constrói tudo assim? A resposta está no propósito, que é provar que Jesus é o Messias prometido. Por isso, ele repete: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E isso revela algo muito importante. Mateus não escreveu para qualquer público. Então, quem eram os destinatários? Mateus escreve para judeus que ainda seguiam o judaísmo e judeus convertidos ao cristianismo. Isso fica claro porque ele cita o Antigo Testamento frequentemente, usa a expressão judaica reino dos céus, não explica costumes judaicos
como os outros evangelhos fazem. Ele está falando com pessoas que já conheciam as Escrituras, mas precisavam entender que Jesus é o cumprimento delas. E isso faz ainda mais sentido quando olhamos o contexto histórico. O Evangelho de Mateus foi escrito em um período de grande tensão. O povo judeu vivia sob domínio romano e aguardava um Messias libertador. Ao mesmo tempo, havia conflitos entre judeus tradicionais e aqueles que criam em Jesus. Esse contexto explica a ênfase no cumprimento das promessas. Mas quem escreveu esse evangelho? Quanto à autoria, a tradição cristã atribui a Mateus, também chamado de Levi, ex-cobrador de impostos e discípulo de Jesus. Embora alguns estudiosos debatam, a tradição antiga é consistente em apontá-lo como o autor. E quando foi escrito? A data? Provavelmente entre 60 e 80 depois de Cristo, próximo à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, um período de conflitos e reorganização da fé. Agora, tudo começa a fazer sentido. Lembra das perguntas do começo? Por que a genealogia? Para provar que Jesus é o herdeiro das promessas. Por que tantas profecias? Para confirmar que ele é o Messias. E por que linguagem judaica? Porque foi escrito para quem conhecia as Escrituras. Portanto, o Evangelho de Mateus não é apenas uma biografia de Jesus, é uma declaração poderosa. Deus cumpriu suas promessas. O Messias chegou, o reino começou. E diante disso, a pergunta não é apenas quem é Jesus. A pergunta é: você está vivendo como alguém que faz parte desse reino? Porque Mateus deixa claro que reconhecer Jesus como rei não é só uma crença, é uma decisão que transforma toda a vida. E então, você sabia? Agora eu te convido a ler todo o Evangelho de Mateus com esse olhar. No próximo vídeo, vamos continuar essa jornada pelo Novo Testamento e veremos o Evangelho de Marcos. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores sobre o panorama do Novo Testamento e o período intertestamentário, recomendo que assista. Vou deixar os cards na tela e os links na descrição. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, comente, compartilhe. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Inscreva-se e ative o sino de notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Eu sou o Marcos O. Eu fico por aqui. Siga por aí. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.